Olá, o programa Corpo e Mente está de volta, hoje falando sobre como impor regras e limites aos filhos. Para conversar sobre esse assunto, eu tenho a psicopedagoga Gema Olivares. No bloco anterior, a gente estava falando sobre a influência do ambiente familiar na educação do filho. Mas afinal, Gema, qual é o ambiente ideal para o filho? Esse é o ponto mais importante. O ambiente familiar para o filho é aquele ambiente tranquilo, organizado, disciplinado, onde se colocam as coisas de forma objetiva, em momento especial, específico, se organiza uma brincadeira e dentro dessa tem que ter primeiramente um horário, diariamente a criança tem que entender que ela tem horário para tudo. Ela tem horário para dormir, ela tem horário para acordar, para banhar-se, para comer, para participar de jogos com os amigos, para ir para a escola, para conversar com os pais. A rotina é importante. A rotina é de suma importância. A rotina tem que ser feita de forma que a criança entenda que a sociedade também é assim. E que ela precisa respeitar para ser respeitada. Okay. Que ela vive numa democracia e que essa democracia tem obrigações e deveres. Se ela só quer os seus direitos, ela vai acabar acontecendo isso que nós falamos antes. Ela vai bater pé, ela vai brigar, ela vai gritar, ela vai procurar sempre que o seu direito seja respeitado. Então, no ambiente familiar, onde estão conversando, onde estão brincando, e que cada um fala ao seu momento, cada um respeita a opinião do outro, e também se discute nesse ambiente escolar as frustrações do dia, não só da criança, mas os pais também têm que mostrar para a criança que eles também têm frustrações. E discutir o porquê dessas frustrações, como se superam essas frustrações, porque se a criança não entende que existem frustrações e que elas devem ser superadas, ela vai acabar tendo problemas mentais. Ela vai estar preocupada, ela vai ter que procurar psicóloga, vai ter que procurar um monte de profissionais para que consiga colocar isso na cabecinha da criança, que ela precisa administrar as suas frustrações e que uma frustração de hoje pode ser compensada por uma coisa boa que vai acontecer amanhã. E muitas vezes, quando não é encarado também na infância, acaba sendo encarado quando a pessoa se torna adulta, né? Acaba se frustrando pelo fato de não ter atendido, de a vida realmente não atender aquilo que a pessoa quer, né, Gema? Já que você falou a palavra adulto frustrado, é uma rotina, eu tenho percebido, tenho conversado com as mães a respeito, que precisa ser cuidado o que a gente comenta enquanto adultos e a criança está ouvindo, porque a criança está com os poros todos abertos, ela está muito... porque ela mais aprende com o comportamento e com as palavras do que com conselhos. Então, quando a mãe fala para a vizinha, para a amiga, a criança está atenta. Então, nunca se fala nada negativo, nunca se fala nada que deixe a criança ansiosa, que deixe falar problemas familiares para a vizinha, que deixa a criança envergonhada. E uma coisa muito importante que os pais têm que trabalhar com a criança é a questão da ética e da moral. Que isso foi deixado de lado, ninguém mais se preocupa com isso. O que seria a ética e a moral? Bom, hoje, mais que tudo, nós estamos vivendo problemas sérios no Brasil, ofendendo a ética e a moral, que nós nem precisamos comentar aqui. Mas a criança precisa saber que quando um adulto, quando ela mesma criança, comete um erro que todo mundo acha que é errado, mesmo que ela não ache que está errado, ela precisa entender que ela tem que respeitar os demais, precisa pedir desculpas, e precisa entender que o comportamento dela tem que ser diferente daí para diante. E que ela só vai ser uma cidadã, no verdadeiro sentido da palavra, o dia que ela souber respeitar o direito dos outros e exigir os seus direitos. Gema, e no caso, quando o ambiente já está perdido, contaminado, o que fazer? Um ambiente contaminado pode ser corrigido. Uma das minhas funções. Então, até vou te dizer, eu trabalho na clínica de treinamento do cérebro, ali em Balneário Camboriú, na Rua 500.
Eu posso orientar, se alguém precisar, eu posso ajudar a fazer uma organização, porque nada está perdido, tudo pode ser melhorado. Só que tem que ver caso a caso para se poder ver que situação está aquela família, que situação está aquela criança, e a partir daí, junto com a família, elaborar um programa, para esse programa ser aplicado diariamente, até diria diuturnamente. É difícil, porque daí a criança já criou aquela ideia do que é a sociedade, do que é o ambiente familiar. Eu imagino que isso crie também nela uma certa raiva de estarem, agora estão me impondo coisas, ainda mais quando está naquela fase ali que está se descobrindo também, né? É difícil, né? Não, mas ela não vai entender que a gente está impondo coisas se a gente fizer isso cientificamente. Por isso que a orientação de um profissional é importante, porque a gente jamais vai impor algo à criança. A gente vai colocar para ela de forma construtiva e de forma com que ela possa entender. Porque a criança, assim como ela observa tudo, ela muda de atitude facilmente. Então, tudo isso precisa acontecer da primeira infância. Até os 9 anos, 8 anos, a criança está formada no sentido educativo. Se ela chegou aos 8, 9 anos indo para a escola, criando N problemas de comportamento na escola, já é uma criança que está com sérios problemas de comportamento social e de convivência social. E daí se torna mais difícil. Daí se torna mais difícil. Por isso, quando as mães percebem que tem um filho que está, dizem as mães, revoltado, que isso jamais a criança pode ouvir de um pai ou de uma mãe, dizer o termo, meu filho é revoltado e ele está ouvindo. Porque daí, claro, que ele vai se tornar revoltado cada vez mais. Então, uma orientação para os pais é interessante. Eu tenho feito uma orientação para alguns casais que vão ter os filhos, sabe? Então, desde aí a gente começa a orientar qual a concepção, como que eles têm que ver, e principalmente na chegada da criança. Uma coisa muito importante que eu quero frisar também é a discordância entre ideias do pai e da mãe na frente da criança. Jamais. O pai e a mãe, ao discordarem, porque um às vezes é mais protetor que o outro, né? Então, se um deles achar que a mãe ou o pai extrapolou no comportamento, jamais discuta isso na frente da criança. Tem que ser um momento onde eles dois vão discutir isso, e o comportamento para com a criança tem que ser um comportamento único de ambos os pais. Bacana. E agora a gente separou um vídeo daquele filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. A gente vai assistir e vai ver um exemplo de como não fazer com os filhos, a questão do mimar muitos filhos, dar muitas possibilidades. Vamos assistir. Assim que minha Veruca disse que queria ganhar um desses convites dourados, eu comecei a comprar todas as barras Wonka que vi pela frente. Milhares delas. Centenas de milhares. Eu sou do ramo de nozes, entende? Então disse às minhas operárias: bom dia, senhoras. A partir de agora, podem parar de descascar nozes e começar a desembrulhar barras de chocolate. Três dias se passaram e não tivemos sorte. Foi terrível. Minha Veruquinha ficava mais zangada a cada dia. Cadê meu convite dourado? Eu quero meu convite dourado! Sim, cavalheiros. Detesto ver minha filhinha infeliz daquele jeito. Eu prometi continuar a busca até poder dar o que ela queria. E finalmente encontrei o convite. Esse filme mostra bem o que a gente estava falando sobre atender a todos os pedidos dos filhos, sem que eles percebam que na vida nem sempre é assim, né? Se quer algo e nem sempre a gente consegue o que se quer, né? Exatamente. Então, voltando ao que eu falei antes da forma americana de educar, nós temos o feedback, que é muito falado, né? O feedback é assim: a criança fez qualquer coisinha positiva, ela recebe um elogio enorme. Mas não é assim. A criança precisa saber que as coisas mínimas que ela tem que fazer, é obrigação dela fazer sem nenhum elogio.
Porque senão vai chegar um momento que nós não temos mais elogio para dar à criança. Quando ela conseguir uma grande meta da vida dela, que elogio nós vamos fazer se todos já foram gastos? E ela também não precisa de muitas metas, porque se cada coisinha boa, positiva que ela fizer, todo mundo elogia, ela diz, eu já sou perfeito, para que eu tenho que conquistar mais coisas? Essa que é a diferença da educação americana para a francesa. Porque a francesa é uma educação mais formal, onde a criança senta na mesa, almoça com os pais, conversa bonitinho, a mãe serve a entrada, ele come todo o legume e a verdura para depois, mais demoradamente, receber o prato principal e só então ter a refeição como completa. O americano não, ele come fast food, ele come rápido, sai correndo da mesa, não pede licença, não tem respeito nenhum, e ele faz isso em qualquer lugar que ele está, porque se ele faz isso em casa, ele faz em qualquer lugar. Essa é a grande diferença da educação francesa para a americana. E até é interessante, porque a gente sabe que os franceses, eles são revolucionários, até a própria Revolução Francesa. Só que na educação não, eles são muito conservadores. E os americanos esculhambaram realmente a educação e, infelizmente, nós temos a influência direta deles. Gema, e a questão do castigo, que muitos pais fazem isso? Se você fazer tal coisa, você vai ficar sem brincar, você não vai para a escola, você não vai na casa do amiguinho, seu amiguinho não vai dormir aqui. Essa questão do castigo, pode ou não pode? É uma atitude positiva ou não? Não é questão de poder ou não, é uma questão de educação e de organização. Veja, se você desde pequeno tratou o seu filho com o cuidado dele respeitar e ser respeitado, ele não vai precisar de castigo. Ele não vai precisar de castigo. O máximo que ele vai precisar é de um alerta. Meu filho, você errou aqui, no momento certo, jamais corrigir na frente de outra criança, jamais fazer uma observação negativa na frente de estranhos. Então, no momento certo, no lugar certo, no lugar que a família organizou para resolver seus problemas de frustrações e erros e de coisas boas também, de coisas positivas, de avaliar as coisas positivas e valorizar as coisas positivas. Então, nesse momento, a criança, com essa organização familiar, a criança não precisa de castigo. Então, o castigo é uma coisa que veio, ele aparece quando? Quando a mãe se desespera, quando o pai se desespera, porque não consegue mais lidar com a situação, que ele cria constrangimento para a família, com visitas, por exemplo. O constrangimento é tão grande que aí pega pela orelha, leva no quarto e fecha a porta. A criança começa a bater, começa a gritar, começa a fazer... Não, se a criança for educada, for ter um ambiente familiar, eu insisto nisso, um ambiente familiar organizado leva a uma criança não precisar de castigo. Apenas algumas observações de melhora aqui ou ali. Muito interessante. Se eu pudesse, eu ficava a noite toda conversando contigo. Bem bacana essa questão, saber organizar. O ambiente familiar tem que ser um ambiente saudável realmente, porque isso vai refletir. E essas crianças que hoje são pequenas vão ser adultos bem-sucedidos, tenho certeza. Muito obrigada pela tua participação, Gema. Eu agradeço. Espero que você venha novamente no programa. Eu também agradeço, estou à disposição. E, de novo, me dou o direito de colocar meu trabalho à disposição das pessoas que, porventura, acharem necessário. Eu trabalho na Clínica de Treinamento do Cérebro, na Rua 500, Balneário Camboriú. E lá nós temos, além, que foi o assunto da nossa outra entrevista, né? Que não era a questão da infância, mas era a questão das dificuldades de aprendizagem que a criança tem. Então, lá nós trabalhamos também com crianças que têm problemas, não só crianças, nós trabalhamos de 6 a 100 anos de idade, com pessoas que têm um problema de memória, déficit de atenção, atenção sustentada, atenção dividida, que tem problemas com isso também. Então tem bastante tema ainda pra gente discutir. Tema pra gente discutir. Então tá certo, Gema. Tenho certeza que ela vai vir de novo ao programa. Então, muito obrigada. Agradeço Antes também de encerrar o programa, eu quero agradecer a Marilyn Glam Boutique, que hoje está com esse vestido lindo aqui que eu estou vestindo aqui. E também a Divina Calçados, por esse calçado azul também maravilhoso. Muito obrigada, a gente se vê novamente no próximo domingo às 8 horas da noite. Até lá!